Talvez você esteja ouvindo essa mensagem num momento de calma. Talvez esteja tudo aparentemente bem. Mas pensa comigo, e se o inverno chegasse agora? Não o inverno das estações, mas o inverno da alma. O inverno das dores silenciosas, das perdas inesperadas, das noites em que o coração aperta e ninguém percebe. Nesta palestra profunda e urgente, Maíse Braga traz um alerta que atravessa o tempo e atinge diretamente a nossa consciência. Antes do inverno é mais do que um tema. É um chamado. Um pedido espiritual para que não deixemos para buscar ajuda, luz e sentido apenas quando tudo já está desmoronando. Quantas pessoas ao nosso redor estão sorrindo enquanto por dentro já congelaram? Quantos jovens, crianças, pais e mães atravessam batalhas invisíveis enquanto o mundo segue distraído? Essa mensagem não é para assustar. É para acordar. Para abrir os olhos. Para lembrar que a vida pede preparo espiritual antes da tempestade. Assiste até o fim. Essa reflexão pode mudar a forma como você olha para si mesmo e para quem caminha ao seu lado. Se inscreve no canal e fica com a gente até o último minuto. Hoje vamos falar um pouco sobre uma mensagem que Emmanuel, mentor de Chico Xavier, nos recorda de uma carta que Paulo de Tarso escreveu há muito tempo atrás. Ele tinha um filho do coração chamado Timóteo. E na carta ele diz: Timóteo, procura vir antes do inverno. Timóteo planejava estar com Paulo, mas Paulo viu o tempo passar e Timóteo não havia chegado. E o medo de Paulo é que Timóteo se aventurasse, jovem que era, pelo inverno. Naquela época, o inverno era absolutamente intransponível. Você não conseguia ir a lugar nenhum. E o medo de Paulo para com aquele filho da sua alma é que, fazendo a viagem, Timóteo sofresse algum acidente ou morresse até de frio. E a carta diz várias vezes: procura vir antes do inverno. E quando a gente lê a carta de Paulo, a gente fica pensando: por que é que nós, os comuns mortais, porque o Paulo de Tarso não era um comum mortal, Timóteo, seu filho da alma, também não era um comum mortal, mas nós, comuns mortais, que só ontem chegamos à noção do belo e do verdadeiro, ficamos pensando: por que é que nós esperamos chegar o inverno das nossas grandes dificuldades para procurar ajudar e ser ajudado? Por que é que não programamos antes a nossa chegada a um lugar de bênção e de luz, como essa casa, onde com certeza nós encontraremos trabalho, e tantas outras casas da região, para citar apenas essa região? Claro que quando o inverno das nossas lutas chega, estamos nós dentro da casa espírita a rogar preces e orientação. Mas, enquanto a vida nos sorri, enquanto a juventude, saúde, às vezes não nos lembramos da enorme necessidade de fazer algo por alguém para ter, na nossa hora difícil, o benefício das forças do bem a nos auxiliar. E vocês sabem, o que nós captamos em termos de energia nos transforma. Se não é uma energia boa, vivemos em dificuldades. Se é uma boa energia, nós seguimos confiantes, desligando as tomadas da nossa negatividade para fazer o que é bom. A casa espírita nada mais é, como outras religiões, tem as suas casas, um centro de radiação e de aglutinação de muitas forças. E quando nós seriamente vamos ao estudo e ao trabalho, nós passamos a fazer parte de tudo isso. E nas nossas horas mais complicadas, onde estivermos, essa luz nos acompanha. Inadvertidamente, mesmo que nós não queiramos, nos
beneficia. De tempos para cá, de anos para cá, tenho visto muita gente de todas as idades desistir. Desistir tanto que desiste muitas vezes da própria vida. O índice de suicídios em Brasília é impressionante. Não se passam 2 semanas que meu telefone não toque para alguém contar que soube que alguém tirou a própria vida. Eu nunca tive celular, não tenho computador e, no entanto, o telefone da minha casa, o telefone fixo, que só os amigos têm, toca. E são histórias impressionantes. De jovens, para não dizer crianças, de 9, 11 anos, que estão tirando a própria vida. E é claro, quando você vai conversar com os pais estão estatelados, sem acreditar no que aconteceu. Na época do romantismo, antigamente, a pessoa tirava a própria vida e deixava uma carta, explicando por que ela havia se suicidado. Hoje, não há uma palavra. E quando a família cai em si do que aconteceu, todos se culpam. Como é que meu filho estava vivendo essa situação e eu não percebi? Ah, não, fulano, ele dá todos os sinais. Geralmente, quem foge da vida física não dá sinais. Relatos como de um pai que me disse: meu filho de 11 anos, na hora do almoço, me falou: pai, você me leva na aula de judô? Levo. Eu vou no banheiro colocar a roupa do judô. E o menino não saía do banheiro. Quando o pai colocou a porta abaixo, ele havia se enforcado no chuveiro com a faixa da roupa de judô. O outro de 9 anos, o pai disse: vamos lanchar, eu, você e sua mãe? E o menino disse: não, pai, estou cansado. Vão vocês. Escolheu inclusive o sanduíche que queria que o pai trouxesse. Quando o pai voltou, menos de 1 hora depois, ele havia cortado o varal de roupa e se enforcado no varal de roupa, com 9 anos de idade. E aí o pai e a mãe se perguntam: mas o que foi que aconteceu? O que foi que eu não enxerguei? E é claro, o pai e mãe hoje têm enorme dificuldade, por exemplo, em fazer refeição em comum. Em sentar com o filho, com o neto, perguntar como estão todos, olhar nos olhos. E sem dúvida a pandemia piorou tudo isso, ao invés de melhorar. Então as pessoas estão se ignorando dentro da própria casa e, claro, pasmas com as consequências. E é óbvio que os apóstolos, naquela época recuada, lidavam também com isso, com pessoas que, acovardadas ante as lutas da vida, tiravam a própria vida ou tentavam, e depois eram socorridas na mansão do caminho por Pedro. Os Espíritos contam que quando Jesus foi crucificado, nós, os seres da terra, passamos a informação para o mundo espiritual negativo de que nós não queríamos a mensagem de Jesus. Por isso ele tinha sido crucificado. E naquela época, as crianças em Roma incorporavam, e as mães desesperadas levavam as crianças à mansão do caminho para que Pedro e os outros discípulos encontrassem uma saída. Aquilo nada mais era do que um processo obsessivo da sombra, porque a sombra achou que nós não queríamos a mensagem de Jesus, por isso ele foi crucificado. Ah, fulano é desanimado, mas agora ele está melhor. O que é fulano estar melhor? E porque às vezes ele aparenta estar melhor, mas em geral não está. Houve uma escritora pioneira maravilhosa chamada Virginia Woolf. Ela tinha depressões pavorosas, mas era talentosíssima e escrevia muito bem. Ela procurava o amor, como tantos de nós,
E um dia ela encontrou no segundo marido uma pessoa que realmente a compreendia. E ela então disse a todos: eu estou muito bem, fulano é maravilhoso, formamos um casal perfeito, já não penso mais em tirar a minha vida. Ela era muito depressiva, já tinha tentado matar-se. Eu estou feliz. E ele então faz uma pequena viagem, pergunta a ela: você vai ficar bem? Ela: vou ficar ótima. Não se preocupe que eu estou muito bem. Antes que ele voltasse, num gesto de pura depressão, ela coloca um hobby que tinha grandes bolsos, enche os bolsos de pedras e entra no lago que ficava atrás da sua casa, para não mais voltar. Ernest Hemingway foi um grande escritor. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1954, escrevendo um livro que ficou para a história chamado O Velho e o Mar. A história de um idoso que luta contra um peixe enorme que ele queria capturar. É uma obra fantástica. E ele ganhou, em 1957, o Prêmio Nobel de Literatura. Mas então, a sua depressão, e ele era alcoólatra também, apareceu. Meu Deus, eu nunca mais vou escrever um livro tão maravilhoso como esse. Eu nunca mais vou ganhar outro prêmio Nobel. E entrou num processo de depressão. Teve que ser internado pela sua mulher várias vezes em clínicas psiquiátricas. E cada vez que ele saía, ele jurava que ele estava bem, que o inverno tinha passado. Mas não era verdade. E ela bebia tanto quanto ele, o que era pior. Os amigos diziam: vocês dois têm que se tratar, porque ele está bebendo demais e você também. E ela, que era a quarta esposa dele, apaixonada por ele, dizia: eu não vou contrariá-lo. Se ele quiser beber, ele vai beber, porque eu quero que ele seja feliz. E ele é feliz bebendo. Eles tinham uma grande fazenda. Ele foi um jornalista, um fotógrafo maravilhoso, participou de guerras. A vida dele é uma epopeia. Mas um dia ela tinha que ir à pequena cidade e disse a ele: você vai ficar bem? Vou ficar ótimo, fique tranquila. É manhã, eu vou fazer minha caminhada, acordei muito bem, estou forte, por dentro e por fora. Mas a velhice começou a chegar e ele percebeu as limitações que ele viria a ter, até por causa do próprio vício no álcool. Ele então dispensa a esposa dizendo: vá, demore o tempo que você quiser e depois conversamos. Quando ela retornou, 2 horas mais tarde, o encontrou morto. Ele havia tirado do armário uma das suas espingardas de caçador e deu fim à própria vida. Ele foi Ernest Hemingway, mas não conseguiu ser uma pessoa que podia vencer a si mesma. E por isso Jesus até hoje é o ser mais perfeito que já viu na Terra, porque a proposta dele sempre foi vencer a nós mesmos, superar nossas lutas, nossas dificuldades. Uma vez disseram para o Chico tem um gato que mora no seu jardim, que é terrível. Ele faz correr cachorro, ele faz correr gente, de tão agressivo que ele é. Passam-se uns dias, alguém deu veneno para o gato. Alguém da rua deu veneno para o gato. E lá estava o gato morrendo. E foram avisar para o Chico: aquele gato está morrendo lá no seu jardim. E o gato estertorava, gritava, porque o veneno já começava a fazer efeito. O Chico foi até lá, olhou o gato e disse: eu e você vamos fazer um acordo. Virou o gato de cabeça para baixo, apertou o gato e, claro, o gato colocou para fora o veneno todo.
caiu no chão e Chico disse: se eu souber que você não mudou de atitude, eu mesmo te dou veneno. O gato se tornou a criatura mais meiga de toda a rua e viveu mais 11 anos grudado no Chico, porque ele cumpriu o acordo. Ignorou os gatos, os cachorros, ignorou as crianças, era a meiguice em pessoa, porque ele sabia que graças a esse acordo ele tinha tido um pouco mais de tempo na Terra. Eu fico pensando quais terão sido os nossos acordos para voltar à Terra em mais uma vida. E numa época tão complicada como essa que atravessamos, em que tudo parece estar contra os nossos sonhos mais positivos. Quando eu fico desanimada de ver tanta tristeza, tanta violência, me lembro que o Chico dizia: nós somos a mesma humanidade que tornou o mundo como ele é. Por isso estamos de volta, para colher, individualmente ou coletivamente, aquilo que nós mesmos, em vidas passadas, semeamos. Uma das primeiras psicografias que o Chico fez, quase um menino, tinha uma vela acesa aqui, e ele com o lápis psicografando. De repente ele olhou para a vela e viu que a luz da vela como que ficava enfumaçada. E ele começou a esfregar o olho e ficou pior. E aí apareceu o Dr. Bezerra de Menezes e disse: oh, meu filho, as almas sofredoras que sabem do trabalho que você está começando arruinaram o seu olho. Gente, só Chico Xavier. Porque eu na mesma hora teria dito: ah, é? Tá aqui o lápis, tá aqui o papel, o senhor procura outro. Mal comecei, já estou cego de uma vista. E o doutor Bezerra ainda se abaixou, fazia assim no olho dele: oh, meu filho, o olho está arruinado pela vibração das almas da sombra. Então ele ficou cego a vida inteira, deste primeiro olho, buscando tratamento, porque os espíritos diziam: é seu direito buscar tratamento. Se vai dar certo, é que nós não sabemos. Ele, certa feita, disse: Emmanuel, Jesus curou tanta gente, por que Jesus não pode me curar? Por que Jesus não pode olhar para mim? E Emmanuel disse: o quê? Abra o Evangelho. Chico abriu o Evangelho. Leia em voz alta o que caiu. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Emmanuel peremptório, como sempre foi. Você leu bem? Eu vos aliviarei. Não disse que ia curar. Gente, eu estava dizendo hoje na casa da Célia, minha amiga, Emmanuel não durava como meu mentor meia hora. Porque na hora que ele começasse a falar essas coisas para mim, ó, o senhor pode tomar o rumo da rua. O senhor pode procurar. Eu sei porque os meus mentores têm uma paciência comigo que minha Nossa Senhora. Porque eu sou boquirrota mesmo, eu reclamo, eu falo, eu digo: poxa, mas só a Terra para receber essa gente toda? Não tem um outro planeta, gente? Parece que todo mundo que está devendo veio parar aqui, inclusive nós, né? Essa é que é a dificuldade. Na verdade, a proposta de Emmanuel a Chico foi mesmo de um psicólogo. Porque quando ele apareceu para propor trabalho, ele disse ao Chico: eu vim fazer uma proposta ao senhor de 30 livros. 30. O senhor tem um tempo para pensar. São 30 livros. E o Chico achou aquilo enorme, mas disse: bom, 30 livros, vou aceitar. Quando os 30 livros foram psicografados, Emmanuel disse: agora eu lhe proponho mais 30. E Chico disse: muito bem, mais 30. Quando chegou aos 100 livros,
Eu me lembro até hoje da capa do 100º livro, uma capa linda. O Chico disse, bom, já são 100 livros, então agora nossa tarefa está encerrada. E Emmanuel diz, eu tenho uma notícia para o senhor. No dia que o Espírito, seu mentor, disser que tem uma notícia para você, corre. Eu tenho uma notícia para o senhor. A sua atual encarnação foi desapropriada. Seu corpo físico não lhe pertence mais. E foram 425 livros, ao longo de 78 anos de mediunidade e 92 anos de vida. E chegou uma hora que, obviamente, Chico e os livros e Chico eram a mesma coisa. Porque todos nós fomos atrás dessas obras extraordinárias de André Luiz, obras tão incríveis que a gente passa a vida inteira relendo e ainda assim não consegue absorver tudo de maravilhoso que lá estão nos livros. Você ler André Luiz com 20 anos é uma coisa, com 40 é outra, com 60 é outra. E eu imagino que com 70, que eu já estou pertinho, seja outra. E lá estava Chico. E, meu Deus do céu, só não era chamado de bonito, porque do resto chamavam ele. Meus avós já eram espíritas na década de 30 do século passado. A minha avó ficava indignada quando alguém falava de Chico Xavier, porque os espíritas da primeira hora sabiam muito bem quem era o Chico. Aquela pessoa humilde, sincera, abençoada, que foi até o fim. E, claro, desencarnou também da melhor maneira possível. Naquela noite em que o Brasil era campeão do mundo, ele estava com amigos e diz, eu vou ali uma meia hora no meu quarto e já volto. Quando foram acordá-lo, ele tinha partido. 2 dias depois, Divaldo Franco, o tribuno espírita, perguntou a Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, Joana, Emmanuel veio buscar o Chico? Ela deu um sorriso e disse, o próprio Cristo veio buscá-lo. E quando ele ainda estava vendendo um pouco de saúde, eu sempre dizia às pessoas, a vida que o Chico teve ninguém quer. A morte que ele vai ter, todo mundo quer. Porque é a morte de um justo, de alguém que viveu para o bem dos outros. E aí você sai suavemente, no chamado pucutufe, pum! Seu espírito sai do corpo e você vai vitorioso para a verdadeira vida. Jesus apareceu para Pedro várias vezes depois de crucificado. E houve um dia que Pedro abriu a porta da casa do caminho e havia 2 escravos carregando um homem leproso. Por favor, apóstolo, toma conta dele, a família jogou ele na rua. Quando Pedro olha, reconhece um dos juízes que haviam condenado Jesus. E imediatamente diz, de jeito nenhum, esse homem não pisa aqui, porque ele foi uma das vozes que se levantou mais alto para condenar o meu mestre. E bateu a porta. Quando ele atravessa a cozinha, Jesus aparece. Pedro, por que você fez isso? Senhor, ele atacou o Senhor, ele o condenou e eu vou recebê-lo? E Jesus, calmo, diz a Pedro, Pedro, não te preocupes, porque ele vai viver. Vai viver? Eu quero que ele morra. Vai viver. E que coisa melhor haverá para quem precisa resgatar débitos do que simplesmente viver. Volta lá, abre a porta, pega esse homem, traz para cá. E por 2 anos, até a morte desse homem, Pedro cuidou pessoalmente dele, lembrando-se de que, dentro ou fora do corpo, ele ia continuar vivendo. E Pedro tinha que dar o seu exemplo.
Paulo de Tarso, quando preso junto com Silas, cantava para espantar a dor das chicotadas que levava. E os soldados romanos tinham ódio, porque os outros presos criminosos, que nada tinham a ver com o cristianismo, choravam com a música de Paulo e cantavam também. E aquilo transformava o ambiente da cadeia. Não adiantava chicotear, porque as pessoas aceitavam as chicotadas, pensando em Jesus. E por isso, Paulo e Silas geralmente passavam pela cadeia, mas eram soltos, porque era melhor deixá-los fora do que dentro da cadeia, cantando e influenciando aos outros presos. Houve um grande general americano chamado Douglas MacArthur. Quando a Segunda Grande Guerra acabou, ele foi até o navio representando os Estados Unidos para assinar, junto com os japoneses, a rendição dos japoneses. Ele tinha quase 2 metros de altura. Era um homem muito valoroso. Quando ele tinha 18 anos, ele foi ao baile do exército e conheceu uma menina. Naquela época, você não tirava uma menina para dançar sem pedir permissão ao pai dela. A menina tinha 14 anos. Ele vai até o pai da menina e pergunta se ele autorizaria que ele tirasse a jovem para dançar. E o pai autorizou. Ele já era um oficial, um cadete. Ele toma a menina nas mãos para dançar. Passa pelas mesas do baile e vê que no meio de cada mesa havia um copo com amendoins dentro. Ideia para os homens solteiros da plateia. Ele pegou os amendoins, começou a dançar com ela, e no meio do salão, ele encheu a mãozinha dela de amendoins, olhou nos olhos e disse: como eu queria que fossem diamantes. Gente, nem preciso dizer que ela se apaixonou por ele. Eles se casaram, viveram uma vida inteira juntos. Ele foi à guerra, foi a Segunda Grande Guerra, foi a Guerra da Coreia, sempre vencendo. Era um homem impressionante, muito respeitado pelos seus subordinados. Mas um dia, ele sentiu uma dor nas costas muito forte. Foi ao médico e o médico disse: o senhor tem 4 meses de vida, porque esse câncer que o senhor tem na medula não tem cura. Para a surpresa de sua esposa de tantos anos, ele chegou em casa, colocou um disco na vitrola, tirou-a para dançar. E no meio da dança, ele colocou nas mãos dela um colar de diamantes magnífico. Olhou nos olhos e disse: eu queria tanto que fossem de novo amendoins. Porque ele sabia que não podia voltar atrás e que em breve ele morreria. Ela morreu com 100 anos e pouco antes da sua morte ela foi entrevistada no Bom Dia América, um programa de maior audiência nos Estados Unidos. E o repórter perguntou: a senhora tem certeza que a senhora vai encontrar o general quando a senhora morrer? E ela, que se havia tornado espírita, diz: eu tenho certeza absoluta, porque um amor como o nosso, nem o inverno pode debelar. Eu tenho certeza que nos reencontraremos de novo e estaremos juntos, seja com amendoins ou com diamantes. Meus amigos, seja o que for que a vida nos traga, amendoins ou diamantes, vamos saber que o passado permanece conosco. Somos o passado em forma de presente, mas ele não volta. Nós estamos resgatando vidas passadas? Sim, mas estamos construindo o futuro através de um presente de bênção e de luz. Precisamos ter certeza disso. Quando Getúlio Vargas, o ex-presidente, percebeu
que sairia do Palácio do Catete, derrubado pela insatisfação do povo, principalmente, ele prometeu à filha que não tiraria a própria vida. Ele tinha familiares que tinham se suicidado e ela tinha pavor que ele fizesse isso. Me prometa, meu pai, me prometa que seja o que for que aconteça, o senhor não vai tentar suicídio. E ele, prometido, não vou fazer nada. Quando escuta um tiro, em 24 de agosto de 1955, correm todos. 54, não foi? Vocês conhecem a história mais do que eu. Agora me pegou. Acho que foi 54. Todo mundo correu para o quarto ao escutar o tiro. E ele tinha dado um tiro no coração. Ele não conseguia mais falar. Ele apenas olhava. E a filha desesperada, a filha que era sua grande amiga, se joga sobre ele e diz: pai, você me prometeu que não faria isso. E ele não pôde mais falar, porque entre sair do palácio e a morte, ele preferiu a morte. E na carta ele diz: eu saio da vida para entrar para a história. Recebido no mundo espiritual depois de 14 anos de sofrimento nas regiões de sombra, essa de Queiroz, o poeta português, foi quem o recolheu. E ele, andando pelas aleias do hospital, perguntava a essa de Queiroz: mas do que foi que eu morri? Eu não me lembro de ter ficado doente. O tiro no peito tinha sido tão violento que havia tirado a sua memória. Isso é impressionante, porque nós temos que dizer às pessoas que morte é vida e que tudo em nossa mente é construção de um mundo melhor. Nós precisamos, nesta vida que é tão decisiva para nós, sair melhores do que entramos um dia. Num livro maravilhoso chamado Instruções Psicofônicas, Chico Xavier, durante 3 anos, ao invés de psicografar, ele recebia os espíritos sofredores, iluminados, e as mensagens estão nesse livro, Instruções Psicofônicas. Há uma mensagem de Eurípides Barçanufo que diz: hoje é preciso ser mais do que pó. Nós fomos pó em vidas que se passaram, porque não tivemos nenhum alívio, nenhuma construção espiritual positiva para nós. Agora é preciso ter. Eu tenho só uma filha e minha filha pergunta: mãe, quando você morrer, o que eu faço? Me crema? E o que eu faço com as suas cinzas? Porque as pessoas vão me perguntar. Eu digo sempre a ela: coloca no aspirador de pó e liga o reverso. Porque eu espero estar tão longe que eu não quero saber onde as minhas cinzas foram parar. Isso é só um corpo temporariamente necessário para que nossa alma possa andar pela terra. Mas ainda que vivamos 100 anos na terra, passa. Tudo passa. As horas felizes e as infelizes também. E nós precisamos saber disso. Precisamos entender que antes que surja o inverno da velhice, das limitações, dos sofrimentos que virão para praticamente todos nós, é preciso aproveitar o sol e chegar aonde nós possamos ser úteis e fazer o melhor ao nosso alcance. E eu digo a vocês com autoridade, porque há 3 anos atrás eu fui internada com uma simples infecção urinária e fiquei 1 mês no hospital, porque peguei uma infecção uma bactéria chamada KPC. Ela mata 98% das pessoas, sobram 2% que não morrem. Eu estava entre os 2%. E toda vez que me acontece algum problema de saúde, eu pergunto animada: é agora que eu vou
posso fazer a mala? E os espíritos simplesmente dizem: a tarefa não está terminada. Enquanto a tarefa, seja qual for no bem, não estiver terminada, nós não vamos embora. Ainda ontem eu lembrava amigos que eu tenho uma lista de gente que podia morrer e não ia dar problema nenhum para a Terra. Inclusive o meu nome está lá também. Mas Deus esquece a minha lista, só leva quem vale a pena. O resto vai ficando, nos mostrando que somos mesmo um planeta ainda de provas e expiações. Hoje eu fiquei feliz ao ver o corpo do Papa, porque o seu rosto estava sereno, não estava mais inchado, não havia mais as marcas do sofrimento dos últimos meses. Ele deve estar longe daquele corpo que as pessoas vão homenagear a partir de amanhã. Porque almas boas, quando partem, temos que fazer uma reflexão. Que pena que ele já tinha 88 anos. Que pena que o seu rim, o seu coração, que até bombeou bem, mas, na verdade, a mente não aguentou tudo que ele passou nos últimos 2 meses. E as pessoas sempre me perguntavam: o que foi que aconteceu com você? Conta o que aconteceu com você. E é muito triste ficar lembrando, não por mim, que eu acho ótimo, mas os outros ficavam chateados de eu ficar lembrando o que tinha me acontecido. Por isso eu e minha filha escrevemos um livro juntas, chamado Aquele Tempo Entre Nós, em que eu conto os 7 meses que eu tive que morar com ela, que eu fiquei paralisada do pescoço para baixo. Eu tive 3 cuidadoras. Eu usei fralda por 8 meses. Não fiz palestra, que foi minha grande tristeza. E um dia eu falei para ela: vou voltar a fazer palestra. Foi um horror. Mãe, você não vai voltar? Vou. Essa coisa de filha única é horrível. Porque ela já tem 41 anos, ela e meu genro não queriam que eu voltasse de jeito nenhum. Eu falei: vou voltar, e se Deus quiser, se eu tiver que morrer, vai ser fazendo palestra. E eu já imaginava aquela cena maravilhosa, eu com o microfone na mão, tucutuf. E ela apavorada com a ideia. Mas não ficou um livro triste, ficou um livro interessante, engraçado, em que a gente fala dos nossos medos, que uma não dizia a outra. Então todo capítulo começa com ela falando e depois eu. Ou então o próximo capítulo sou eu falando e depois ela. Tem as nossas músicas favoritas, tem 2 fotos nossas na contracapa, ela com 7 meses vestida de roupa junina e nós 2 na Disney, há 6 anos atrás. Quando eu comemorei, há 7 anos atrás, quando eu comemorei 60 anos. E eu já estou pronta para voltar à Disney para comemorar 70 anos. Quando a Minnie olhou para mim e disse que o meu batom vermelho era igual ao vestido dela, eu quis morrer de alegria. Eu economizei 3 anos, cada centavo, para ir à Disney. Porque lá é a terra do sonho. Foram 2 semanas em que, abraçando o Pateta, o Donald e o Pluto, eu pensei: o mundo ainda tem coisas maravilhosas. Quando é verão, quando é primavera, é a hora de aproveitar. É a hora de sermos felizes. Porque um dia nos perguntarão: você voltou da Terra? Você fez os outros felizes? Fiz. E você foi feliz? Vão nos perguntar se nós fomos felizes. E eu desejo que nós possamos dizer que fomos. Fomos felizes do jeito que nós achávamos que era felicidade. Um amigo meu foi para terapia, porque estava sentado do lado da filha de 4 anos, e disse para ela: papai te ama muito. Você sabe, né, que papai te ama muito. E ela, com 4 anos, disse: eu sei, papai, mas você me ama do jeito que você quer me amar, não do jeito que eu quero ser amada. Com 4 anos. Ele correu para a terapia.
Ele falou, Maísa, eu estou perdido, os namorados que ela vai ter estão perdidos também. Outro dia um médico disse para mim, escutando a minha conversa com a minha filha no consultório, ele falou, a senhora é espírita, né? Eu falei, sou. Então eu vou lhe contar o que o meu filho de 3 anos outro dia me perguntou. Nós estávamos brincando e ele olhou para mim, posso te fazer uma pergunta, pai? Pode. Qual é o significado verdadeiro da vida com 3 anos? Aí eu falei para ele, o senhor não sabe a alegria que o senhor está me dando. Porque contando isso, vindo de uma pessoa que nem religião tem, é sinal de que esses meninos que estão chegando, esses pequenininhos, já estão chegando para mudar a Terra para melhor. Para que sejam amendoins ou diamantes, eles possam seguir felizes e confiantes, amando, servindo. Por isso Cristo afirmou, fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. A cada um segundo suas obras. E ele era enfático. Vão, façam, creiam. A sua palavra era sempre a palavra do amanhã, a palavra da esperança. Que haja muita esperança em nossos corações, apesar de todas as dificuldades. Somos o passado em forma de presente, é verdade. Mas vamos caminhando enquanto o inverno ainda não chegou. O inverno das nossas impossibilidades não pode nos encontrar no meio do caminho. Vamos seguir. Vamos perguntar à casa espírita que o nosso coração escolheu como podemos ser úteis e nos tornemos mais que úteis, absolutamente necessários para o bem. Por isso os espíritos diziam através do Chico, o outro sabe quem és? É aquele que Deus te envia para saber como estás. Que todo ser que se aproxime de nós possa falar a Deus como é que nós estamos. Não importa como nós vamos nominar Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que é Deus? Ele não diz quem é Deus, ele diz o que é Deus. E a resposta magnífica, Deus é a causa primária de todas as coisas. É a criação do universo. Vamos a isso, meus amigos. E eu tenho certeza que quando eu voltar em 2027, vou encontrar vocês ainda melhores do que estão hoje. E eu procurarei fazer tudo para estar melhor também. Não só fisicamente, mas por dentro do nosso coração. Agora deixa essa verdade assentar no seu coração. O inverno da vida chega para todos. Para alguns ele vem na forma da doença. Para outros na solidão. Para muitos na dor silenciosa que ninguém vê. E o que essa mensagem nos ensina é simples e profunda. Quem se prepara antes atravessa melhor. Quem cultiva o bem antes encontra amparo depois. Quem cuida da alma quando tudo está bem não se perde quando tudo parece desabar. A espiritualidade não é um pronto-socorro apenas para emergências. Ela é um caminho diário. Um exercício de amor, serviço e presença. Antes do inverno é agora. É hoje. É enquanto você ainda pode escolher ligar para alguém. Abraçar mais. Ouvir mais. Procurar um lugar de luz. Cuidar da sua mente antes de dormir. Cuidar dos seus pensamentos. Cuidar de quem está perto de você. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja enfrentando um inverno silencioso. Deixa nos comentários o que ficou em você depois dessa reflexão. E se inscreve no canal para seguir com a gente nessa jornada de despertar espiritual e consciência.